Olá, eu sou do canal Poexistindo Espiritualizando e vou dar continuidade à leitura do livro Espumas Flutuantes de Castro Alves. Hoje eu trago alguns poemas, são 3 poemas, um bem longo que ele fez, que se chama, deixa eu ver, o primeiro é Ao Meu Irmão Guilherme de Castro Alves, acho que é alguma homenagem que ele fez ao irmão. O outro é Quando Eu Morrer, que também ficou um poema muito conhecido. E também tem um que é mais didático esse, uma página de escola realista, drama cômico em 4 palavras. Então, assim, não dá pra gente entender muito o que ele queria dizer com esses poemas, ou com esse poema, porque talvez fosse uma homenagem, um enaltecimento a alguma escola de arte que ele participou ou que ele assistiu alguma coisa desses lugares. Então, Castro Alves tinha sempre essa mania de enaltecer, de apoiar esses trabalhos de amigos e de pessoas que ele achava que eram talentosas. Como eu sempre falo aqui, ele era uma pessoa muito espiritualizada e uma pessoa muito correta, muito profunda nas coisas que ele tinha vontade de fazer, fazia sempre tudo com muito amor e com responsabilidade, e sempre pensando no próximo. Castro Alves é um ser muito iluminado. Então vamos lá, vamos ler A Meu Irmão Guilherme de Castro Alves. É o primeiro poema, na verdade é um poemeto, né? É pequeno. Na cordilheira altíssima dos Andes, os chimborazos solitários grandes ardem naquelas hibernais regiões. Rude embalde e fumega a solfatera. É dos lábios sangrentos da cratera que a avalanche vacila aos furacões. A escória rubra com os goleiros brancos, misturados resvalam pelos flangos dos sombrios friorentos do vulcão. Assim, poeta, é tua vida imensa. Cerca-te o gelo, a morte e a indiferença, e são lavas lá dentro o coração. Curvalinho, julho de 1870. Então, esse poema ele fez enaltecendo seu irmão, que pelo que ele fala aqui, também era poeta, mas não chegou assim a ter notoriedade como Castro Alves. Acho que poucos foram os poetas que tiveram essa notoriedade como ele, essa fama, essa grandeza, e até hoje está sendo estudado e falado, porque é impossível você estudar literatura sem estudar a presença de Castro Alves nesses livros, nessa parte literária que compõe a literatura brasileira. O outro que ele fez, de Espumas Flutuantes, que foi o único livro que ele publicou em vida, por isso tem tanta importância na literatura, se chama Quando Eu Morrer. E ele pôs aqui um verso de Junqueira Freire que diz: eu morro, a matutina brisa, já não me arranca um riso, a rosa é tarde, já não me doura as decoradas faces, que gélidas se encovam. Junqueira Freire. Quando eu morrer, não lancem meu cadáver no fosso de um sombrio cemitério. Odeio o mausoléu que espera o morto, como viajante desse hotel funéreo. Corre nas veias as negras desse mármore, não sei que sangue vil de Messalina. A cova, num bocejo indiferente, abre ao primeiro a boca libertina. Eila, inaldo sepulcro, cemitério, que povo estranho no porão profundo. Emigrantes sombrios que se embarcam para as plagas sem fim do outro mundo. Tem os fogos errantes
telmo. Tem por velame os panos do sudário, por pastro o vulto erguiu do cipestre, por gaivotas o mocho funerário. Ali ninguém se forma em um braço amigo, do inverno pelas lúgubres noitadas, no tombardilho indiferentes chocam-se, e nas trevas esbarram-se as ossadas. Como deve cuspir ao pobre morto, ver as plagas da vida além perdidas, vem sem ver o branco fumo de seus lares, levantar-se por entre as avenidas. Ó, perguntai aos frios esqueletos, por que não tem o coração no peito? E um deles vos dirá, deixai-o há pouco, de minha amante no lascivo leito. Outro, dai-o o meu pai, outro esqueci-o nas inocentes mãos de meu filhinho. Meus amigos, notai bem como um pássaro, o coração do morto volta ao ninho. São Paulo, março de 1869. Então aqui já é um outro poema falando não apenas da morte física. Ele fala, quando ele diz, meus amigos, notai, bem como um pássaro, o coração do morto volta ao ninho. Quer dizer, nós saímos desse nosso invólucro, desse corpo que nós temos, e voltaremos para algum lugar que a Bíblia diz, Jesus dizia, que seria a casa do Pai, né? Um desses lugares. Nós não sabemos, ou se sabemos, não nos recordamos de que lugar é esse, de quando será e como será. Nós só sabemos que nós um dia partiremos. E Castro Alves acreditava muito em vida após a morte. Ele acreditava que não. Na verdade, ele acreditava que a morte era só uma passagem. Não existia morte de fato. Ele não acreditava nisso. Ele acreditava só nessa passagem que aconteceria com cada um de nós. Vai acontecer um dia, não sabemos como. O outro poema que ele fez é A Página de Escola Realista, drama cômico em 4 palavras. A tragédia me jaz rir, a comédia me faz chorar e o drama, nem rir nem chorar. Pensamento de Carnioli. Ele pegou esse trechinho de algum escrito de alguém que na época deveria ter muito prestígio e fama, porque nós estamos há muito tempo dessa época e a linguagem também é super diferente. Então aqui ele diz cenário. A alcova é fria e pequena, abrindo sobre um jardim à tarde frouxa e serena. Já desmaia para o fim, no centro um leito fechado. Deixa o longo cortinado sobre o tapete rolar. Há nas jarras deslumbrantes carmélias, frias, brilhantes, lembrando a neve polar. Livros esparsos por terra, uma harpa caída além. E essa tristeza que encerra o asilo onde sofre alguém. Fitas, máscaras e flores, não sei que vagos odores, falam de amor e prazer. Além da frouxa penumbra, um vulto incerto ressumbra, o vulto de uma mulher. Vous qui volez là-bas, liger, hirondelles, dites-moi, pourquoi je vais mourir, Musset. É um trecho em francês que ele colocou em seu poema. Era muito comum se usar estrangeirismo, era principalmente o francês que dominava muito ainda o Brasil nessa época em que ele estava por aqui. Ele com certeza sabia muito bem francês e também se usava inglês, mas era mais comum no Brasil se usar muito em francês. Até hoje nós temos várias palavras em francês, como batom, como chateau, né? Rouge, são tudo palavras em francês que ficou
durante muito tempo. Então, a outra parte, Mário, no leito, é tarde, abri-me estas cortinas, deixai-me a luz me acariciar a fronte, ó sol, ó noivo das regiões divinas. Suspende um pouco a luz nesse horizonte. Sílvia, abrindo a janela, de noite o frio vento te regela, o mórbido suor. Mário, ó, que me importa? A tarde doura-me o suor da fronte, último louro desta vida morta. Crepúsculo, mocidade e natureza, inundai de fulgor meu dia extremo. Quero banhar-me em vagas de harmonia, como no lago se mergulha o remo. E que amores que sonham as esferas, a brisa é de volúpia num calafrio, a estrela sai das folhas do infinito, sai dos musgos o verme luzídio. Tudo que vive, que palpita e sente, chama-o para amoroso para a sombra. O pombo arrula preparando o ninho, a abelha zumbi preparando a alfombra. As trevas rolam como as tranças negras que a andaluza desmancha em mago enleio. E entre rendas sutis surge medrosa a lua plena qual moreno seio. Abre-se o ninho, o cálice, o regaço. Anfitrite, corando, guarda o noivo. Longa pausa. E eu também esperas teu esposo. E tu também esperas teu esposo. Ó morte, ó moça, que engrinalda o goivo. Sílvia, a meia voz acompanha-se na guitarra. Dizem as moças gelantes que as rolas são tão constantes, pois será que morrendo-lhe os amantes morrem à fome arquejantes? Quem diria? Quem dirá? Dizem sábios arrogantes que nestas terras distantes, não por cá, sobre piras fumegantes, morrem viúvas constantes, pois será? Não creio nos navegantes, nem nas histórias gelantes que há por lá. Fome e fogueiras brilhantes, cá não há. Mas ainda morrem amantes de saudades lacerantes, quem dirá? Aos últimos apejos calhe uma lágrima. Mário, vendo-a chorar. Sílvia, deixa rolar sobre a guitarra. Da lágrima a harmonia peregrina. Sílvia cantando, és a mulher formosa. Sílvia chorando, és a mulher divina. Ó lágrimas e pérolas, aljafores, que rebentais no inverno cataclismo do oceano, este décalo insondável do coração, este profundo abismo. Sílvia, dai-me a beber a gota d'água, nessa pálpebra roxa como o lírio, como lambe a gazela o brando orvalho, nas largas folhas do deserto assírio. E quando esta alma, desdobrando as asas, entrar no céu na região serena, como uma estrela eu levarei nos dedos teu pranto sideral, ó Madalena. Sílvia tem se ajoelhado aos pés do leito. Meus prantos sirvam apenas para umedecer teus cabelos, como da corça nos velos. Fresco orvalho a resvalar para molhar a flor que aspires. Rolem prantos de meus olhos, para atravessar os olhos, meus prantos manda rolar. Meus prantos sirvam apenas para a terra em que tu pisares, para a sede em que te abraçares. Terás meu sangue, Senhor. Meus prantos são óleo humilde, que eu derramo a tuas plantas. Mano, estende-lhe os braços. Mas se acaso me levantas, meus prantos dizem-te amor. Mário, tende-a contra o seio.
Senti que a vida vai fugindo aos poucos, como a luz que desmaia no ocidente, e boiar sobre as ondas do sepulcro, como Ofélia nas águas da corrente. Senti-se o sangue espanador do peito, licor de morte sobre a boca fria, e meu lábio enxugar nos teus cabelos como rola nas tranças de Maria. De teus braços fazem o diadema. De minha vida que desmaia insana, esquecer o passado em teu regaço como Byron aos pés da italiana, em teu lábio molhado e perfumoso, o licor entornar da minha vida, escutar-te nas vascas da agonia, como falso as canções de Margarida. Eis como eu quero, na embriaguez da morte, do banquete no clarão prender a fronte, ainda a taça empunhando de teus beijos, sob as rosas gentis de Anacreonte. A noite tem descido pouco a pouco o luar, penetrando pela alcova, alumia o grupo dos amantes. Sílvia, que palidez, meu poeta, se esconde na face tua. Mário, são os raios descorados, os alvos raios da lua. Sílvia, mas num suor de agonia teu peito ardente tressua. Mário, são os orvalhos que descem ao frio clarão da lua. Sílvia, que marcha é esta sangrenta, que no teu lábio flutua? Mário, são as sombras de uma nuvem, que tolda a face da lua. Sílvia, como teus dedos esfriam sobre minha espádua nua. Mário, distraído, não vês um anjo que desce no frouxo clarão da lua? Sílvia, Mário, não vês quem te chama? Tua amante Sílvia, a tua. Mário, desmaiando é a morte que me leva no frio raio da lua. O poeta vai semi-morto sobre o leito. No espasmo, sua mão contraída prende sua trança da moça. Uma trança da moça. Sílvia, teus brancos dedos fecharam do meu cabelo a madeixa. Tua amante não se queixa, bem vês, cativa ficou, mas não se prende o desejo, que n'alma o acaso se aninha. Nunca viste a andorinha, que alegre o fio quebrou. Ouve-me um relógio dar horas, já é tão tarde, e embalde tento abrir-te os dedos fechados como frios cadeados que teu amor me lançou. Porém, se aqui me cativas, minha alma foge-te azinha. Nunca viste andorinha, que alegre o fio quebrou. Debruça-se a escrever numa carteirinha. Paulo, vem à meia-noite, Mário morre, Mário expira, vem que minha alma delira, e embalde cativa estou. Mário, que lido por cima de teu ombro. Sílvia, a morte abre-me os dedos. És livre, Sílvia, caminha morrendo. Minha alma é como a andorinha que alegre o fio quebrou. 1870. Nesse poema grande, né? É um poema longo. Ele não deixa claro onde escreveu esse poema. Se em Recife, onde ele morou, se em São Paulo, onde ele morou, se no Rio de Janeiro, onde ele esteve. Se na Bahia, de onde ele veio e onde ele parece que faleceu. Então, assim, ele não deixou claro em nenhum momento onde esse poema foi escrito. Sabemos que é um poema longo, um poema significativo para as pessoas que foram citadas. Com certeza eram estudantes que
fizeram faculdade com ele e se reuniam para fazer seus encontros literários, políticos, porque Castro Alves foi uma pessoa que lutou muito pelos direitos das outras pessoas poderem existir dignamente, lutou contra a escravatura, lutou pela libertação do Brasil do imperialismo. Ele foi uma pessoa realmente muito importante em todas essas áreas que eu acabei de citar. E a sua poesia está aí, imortal como ele, e que está nos brindando com um grande conhecimento desse século que ele viveu, que foi um século muito tumultuado, muito difícil, uma época muito parecida com essa que estamos vivendo agora. Então, viva Castro Alves, um salve para Castro Alves e namastê para ele. E para você que acompanha os nossos vídeos, deixe o seu like, faça a sua inscrição e vamos continuar lendo Espumas Flutuantes, que é um livro realmente muito didático, muito emocionante e que foi um livro em que ele escreveu, o único que ele escreveu ainda em vida. Então era isso que eu tinha para hoje, esses poemas que eu li. Eu espero que você possa gostar, possa refletir, possa compreendê-los, assim como eu os compreendo, gosto dos mesmos, e que faz parte dessa grande obra que é Espumas Flutuantes. Valeu!